Essa semana eu compartilhei na, nas redes sociais um, um comentário que eu fiz sobre política e igreja, né? Falei um pouquinho sobre a minha visão, sobre aquilo que eu entendo, sobre até onde deve ser o envolvimento da igreja com política. Qual o intuito disso? Orientar. Eu tenho estudado já há muitos anos sobre a história da igreja, sobre a história das civilizações, e pude perceber um pouquinho sobre onde a igreja pode errar, onde ela pode falhar. Então, para fazer um resumo muito rápido, a gente passou muitos anos dizendo que política era coisa do diabo, que religião e política não se misturam. Aquelas pessoas que não eram da igreja, mas que vinham de uma família culta, uma família de gente honesta, trabalhadora. Eu já ouvi vários relatos de amigos, inclusive, cujos pais falavam assim, né? Olha, gente boa não se mete com política, porque política é coisa de quem não presta. E o que acontece? As pessoas boas, elas ficaram de fora da política porque elas foram ensinadas pelos pais que política é para gente que não presta. E os cristãos, aqueles que estavam dentro da igreja, foram ensinados que política é coisa do diabo. E quando os bons, as boas pessoas de caráter, de postura, de integridade, de honestidade, ficam fora do cenário político, os maus tomam conta. E é claro que existe um ou outro que são bons, têm boas intenções, mas são muito poucos. Via de regra, a maior parte dos políticos, da cultura política no Brasil, vou falar aqui do Brasil, onde eu tenho estudado mais, ela é formada por gente de qualidade moral baixíssima. E o que acontece? O que é que um mau político sabe fazer de melhor? Má política. Má política. E essa má política, ela começou a bater na porta da minha e da sua casa. Começou a bater na porta das igrejas. Porque o mau político, ele faz leis más. Ele inverte os valores de uma sociedade. Por quê? Porque os bons se omitiram por muitos anos. Aí depois de tanto apanhar, de tanto sofrer perseguição, de tanto serem acuados contra a parede, a igreja resolveu sair de dentro das quatro paredes e se manifestar politicamente, democraticamente, como é o nosso país, pelo menos é o que diz a Constituição, muito embora nos últimos tempos emitir opiniões que não sejam ideologicamente semelhante àquilo que a esquerda acredita, você pode acabar sendo preso, né? Como alguns jornalistas acabaram sendo presos porque apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E vamos lá, via de regra, igreja e política não se misturam. A igreja ela tem que ser supra
partidária, ou seja, ela tem que estar acima do cenário político. A igreja não se declara de direita e nem de esquerda. A igreja ela tem que estar acima. Por quê? Porque cabe a missão da igreja de anunciar a salvação em Jesus Cristo das pessoas. Então, como eu posso ter livre acesso a todas as pessoas se eu tomo partido de uma delas? Qual o nível de integridade moral eu terei para falar com os da esquerda se eu me declaro ser de direita? Você acha que eu vou ser ouvido? Então é por esse motivo que a igreja não se declara. Agora, o político que é de direita, que é conservador, ele é cristão. Ele pode se declarar cristão. A igreja não. A igreja não é partidária. A igreja, ela é para todos. Para todos. Jesus Cristo diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. Quem é que está doente na política nacional? Quem são aqueles que têm as ideias mais distorcidas, moralmente falando, ideologicamente falando? Não são a esquerda? Como é que eu posso pregar, converter um militante de esquerda marxista a aceitar o meu Jesus se eu me declaro ser de direita? Então a igreja não pode se declarar. O problema é que muitos líderes de muitas denominações, eles acordaram e querem agora ocupar um espaço a todo custo. Mas a motivação está errada, cara. Está errada. Eu tenho lido, eu tenho visto, tenho assistido. Eu converso com muita gente. A motivação está errada. Tem gente que quer eleger político para pagar dívida de igreja. Tem gente que quer eleger político para comprar estação de TV, concessão de televisão. Tem líder que quer eleger político para ganhar terreno, para facilitar as coisas para sua igreja, sua denominação. O cara está errado. Está totalmente errado. O papel da igreja é ser um balizador moral da sociedade, sabe? É interagir com a comunidade ali onde ela vive. Tem igreja que tem mais gente de longe do que de perto, do próprio bairro, porque essa igreja não interage com a sua comunidade. Não faz nenhum sentido. O sentido de ser igreja é você estar inserido, enraizado ali na localização da sua igreja, da sua denominação. É conhecer os problemas ali da sua igreja, do seu bairro, da sua comunidade. É o departamento assistencial da sua igreja fazer assistência, dar atendimento para aqueles em situação de risco ali no seu bairro. Interagir com eles. Sabe? O papel de uma igreja de eleger um vereador, um prefeito, um deputado, seja lá o que for, no cenário político, não é para fazer favor para a sua igreja. Não é para conseguir terreno, tijolo, cimento, pagar a dívida da igreja. Então, o pastor é um mau administrador da igreja, do dinheiro dos fiéis, dos irmãos, e aí ele pede para o político pagar a igreja, pagar as dívidas da igreja. Isso é corrupção. A gente reclama do PT e quer fazer o mesmo. Tá errado, cara.
papel da igreja é eleger político para que o reino se manifeste também através das leis, né? Um vereador que vai estar lá redigindo leis que venham a edificar o reino de Deus para o município, né? Se for um deputado estadual, para o estado, se for um deputado federal, para o país, para a nação. A gente ficou muito tempo parado e agora a gente está saindo das quatro paredes da maneira errada. Não pode. Nós precisamos de ter um propósito. Deus abençoa quando tem propósito. Deus abençoa, Ele abre portas quando se tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é você ter em mente, é você querer eleger, por exemplo, um vereador ali do seu bairro, da sua comunidade, para que essa pessoa possa cuidar melhor da comunidade, fazer com que o município olhe para os menos favorecidos ali da sua comunidade. É para que ele consiga, junto com o prefeito, moradia para quem não tem casa, asfalto para a rua que não tem asfalto, creche para que aquela mãe solteira possa deixar o filho com segurança na escola e trabalhar para sustentar sua casa, para não viver do assistencialismo do governo. Sabe, gente, é muito mais do que simplesmente pagar dívida de igreja. Eu não entendo isso. Eu nunca entendi essas coisas. A igreja tem que estar envolvida. Os cristãos têm que se envolverem com a política. Claro que tem. Nós somos uma parcela da sociedade, né? Nosso país, a nossa democracia, ela é representativa. Ela vive de grupos de representação no cenário político. Nós precisamos de ter nossa representação. Gente que representa nossas crenças, os nossos ideais, os nossos valores, os nossos princípios, né? A religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Lembra disso? Está na Bíblia, está naquele livro de capa preta, lembra dele? É para isso. A religião só faz sentido se for para cuidar uns dos outros, irmãos. Isso é propósito. Para que você vai querer ter um político? Eleger um político da tua bancada. Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Defina o propósito que você quer. Qual é o projeto que você tem? Coloque esse projeto em oração diante de Deus. Apresente a comunidade da igreja. Para de querer fazer voto de cabresto. Cara, tá errado. Eu nunca admiti e não vou admitir. Nenhum pastor vai me amordaçar o meu voto. Ele é meu título de eleitor. Meu título não é coletivo, é individual. E o seu também. Agora, se a sua denominação apresentar um projeto, um propósito, alguém que está vindo com um propósito para abençoar vidas, para abençoar aqueles mais desfavorecidos, os que mais precisam do auxílio do Estado. Ótimo, legal. Eu tenho certeza que você não vai precisar de forçar ninguém a votar no candidato da sua igreja. Ele vai querer votar. Ele vai se propor, porque você apresentou um projeto, algo condizente, algo justo, algo real. Não precisa, gente, não precisa de forçar ninguém a nada. O problema é que a maioria dos líderes, eles não tem nenhum projeto. Não se trata de projeto, eles só têm interesses particulares. Tem que ter proposta. Se tiver proposta, o povo compra a ideia. O povo é fiel, gente. O povo é fiel. Deus abençoa quando tem proposta. Então, vamos colocar isso como objetivo nas próximas eleições.
né? Vamos colocar isso como objetivo. Vamos interagir mais com o bairro, com a comunidade na qual a tua igreja está inserida. Conhecer as dificuldades, as pessoas que mais têm necessidades. Vamos procurar o poder público para cobrar explicações quando se tem corrupção, por exemplo, onde o dinheiro não está chegando até a ponta, até onde deveria chegar para assistir os mais necessitados da tua comunidade. Vamos cobrar, é nosso papel. A igreja, o papel da igreja é lutar por justiça social. Tá? A esquerda roubou essa bandeira que é nossa, dos cristãos, de brigar por justiça social, de defender a causa dos órfãos e das viúvas. Gente, olha o contexto dos órfãos e viúvas. Os órfãos e viúvas naquele tempo eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Quem são os órfãos e viúvas dos nossos tempos, dos nossos dias? Entende? Quem são? É para eles que nós temos que cuidar. São deles que nós temos, que a igreja tem que cuidar, tem que brigar agora. É contexto, olha o contexto. O órfão e a viúva daquele tempo eram os vulneráveis daquele tempo. Quem são os órfãos e viúvas? Contextualiza nos dias atuais. Quem são os órfãos e viúvas dos nossos tempos, dos nossos dias? São esses que precisam do auxílio da igreja. Você não precisa de político para pagar conta, não. Você precisa de político para representar o povo de Deus, para fazer leis que vão proteger a família, que vão proteger a vida, que vão proteger as liberdades, que vão defender os menos favorecidos, ou seja, os vulneráveis da sociedade, que vai fazer com que o poder público chegue até as camadas mais pobres da sociedade, levando oportunidade, escola, educação, esporte, trabalho, creches. Esse é o nosso papel, o papel da igreja, é se envolver. Amém, meus irmãos? Só queria reforçar para que a igreja possa ter mais projeto, mais propósito para isso. Nós precisamos ter uma representatividade maior, mas da maneira certa. Eu tenho absoluta convicção do que eu falo. Quando você apresentar um projeto, um propósito diante de Deus, Deus vai aprovar. E aprovando ele, a igreja vai aprovar. A comunidade vai aprovar. E nenhum pastor vai precisar de obrigar ninguém a votar no seu candidato. Porque isso vai ser espontâneo, vai ser automático. Tá bom? Deus abençoe, viu? A paz do Senhor Jesus. Tem um texto lá, eu coloquei nas redes sociais, no Facebook, Instagram. O título é A Política e a Igreja. Lê lá depois, compartilha se você achar que... Se você concordar com o que está escrito, se você concordar com o que eu estou dizendo aqui agora, compartilha. Deus abençoe, tá? Graça e paz.